Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História e candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, número 13133. Estou trazendo aqui para vocês uma pesquisa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, do Instituto Quest, uma pesquisa bombástica que vai dar o que falar, porque os números são simplesmente incríveis. Segundo a pesquisa Quest para prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes sobe 11 pontos percentuais e vai a 60% nas intenções de votos. E Ramagem, Alexandre Ramagem, tem 9% e Tarcísio Mota apenas 5%. É uma pesquisa contratada pela TV Globo que entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio de Janeiro entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e a pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral com o número RJ 08084/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Essa pesquisa Quest, ela divulgada quarta-feira, 28 de agosto, para a Prefeitura do Rio, ela aponta que o candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD, sobe 11 pontos percentuais e segue com muita folga na liderança, com esses 60% de intenções de voto. O Eduardo Paes ele tinha 49% no levantamento de 24 de julho e agora vai aos 60%. Na sequência, Alexandre Ramagem, 9%, Tarcísio Mota, 5%. Em relação ao levantamento anterior, que o Eduardo Paes ele sai de 49% para 60%, o Ramagem ele oscila 4 pontos percentuais para baixo. Então, o Ramagem ele tinha 13% e ele cai para 9%. E o Tarcísio Mota também oscila para baixo. 2 pontos. Ele tinha 7% e cai para 5%. Então, importante observar, o Eduardo Paes ele sobe 11% e os dois principais adversários eles descem, eles caem, né? Então, esses números eles se referem a um cenário estimulado, né? Quando o entrevistador ele menciona o nome dos candidatos para os entrevistados, que são apresentados. Então, depois desses três, vem os outros candidatos. O Ciro Garcia, do PSTU, tem 3%, o Rodrigo Amorim, do União Brasil, tem 1%, o Marcelo Queiroz tem 1%, Juliette Pantoja, da UP, tem 1%, e a Carol Esponza, do Novo, tem 1%. E o Henrique Simonar, do PCO, está com 0%, branco, nulo e nenhum tem 13%, indecisos 6%. Intenção de voto para prefeito do Rio na pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea é quando o entrevistador não menciona os nomes dos candidatos, né? O entrevistado ele tem que dizer sem a famosa cola, né? Então, o Eduardo Paes também lidera na espontânea. Então, o Eduardo Paes tem 26% na espontânea, o Ramagem tem 5% e o Tarcísio Mota tem apenas 1%. E os indecisos na espontânea é um número grande, são 65% de indecisos, e branco, nulo ou não vai votar são 3%. Outra observação importante, você votaria em um candidato apoiado por, mesmo sem conhecer, ou seja, aquele famoso cabo eleitoral, né? Então, 19% dos entrevistados votariam no candidato que fosse apoiado pelo Lula, sem querer saber quem é o candidato. Então, Lula, 19%. Bolsonaro, 26%, votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro e 12% apenas votariam no candidato apoiado pelo Cláudio Castro. 46% ainda podem mudar de voto dentre os entrevistados e 54% dizem
que a sua escolha já é definitiva. Entre os eleitores do Eduardo Paes, 55% dizem que a escolha já é definitiva, ou seja, mais da metade. E 45% dizem que ainda podem mudar. Tem um detalhe interessante, o Felipe Nunes, que é diretor da Quest, ele diz que para haver segundo turno, os eleitores têm que deixar de votar no Eduardo Paes e votar nos demais candidatos, principalmente no Ramagem, que é o que está em segundo lugar. Ou seja, todos os candidatos têm que tirar votos do Eduardo Paes, em especial o Ramagem, para que esses outros candidatos cresçam e possa acontecer um possível segundo turno, porque por enquanto é primeiro turno. Então, rejeição, que é importantíssimo, né? Então, rejeição, o campeão é o Ciro Garcia, que é do PSTU, que é um partido de extrema esquerda, um partido bem radical, então ele tem 43%. Em segundo lugar, na rejeição, tem o Tarcísio Mota, que é do PSOL. O PSOL também é conhecido como um partido radical, né? Certa intransigência, e aí o Tarcísio Mota aparece com 38% de rejeição. Depois vem o Ramagem, que é do PL, que também é um partido radical, radical de extrema-direita, que vem com 27% de rejeição. Depois o Marcelo Queiroz, que vem com 26%, e também com 26% o Eduardo Paes, que é o prefeito do PSD. Então a gente sempre fala aqui que o prefeito, por estar no cargo, ele deveria, né, de forma comum, é o que sempre tem um desgaste maior, uma rejeição maior. Nesse caso aqui, não. O Eduardo Paes está indo muito bem, porque ele é o prefeito e está em quarto lugar na rejeição. Então, isso, para quem está no poder, é excelente. Conhecimento e potencial de voto também é muito importante observar, porque é quem o entrevistado conhece e poderia votar. É o entrevistado que não escolheu esse candidato, mas ele pode mudar e votar nesse candidato. Então a gente tem também aí o Eduardo Paes na liderança folgada, que 69% conhecem ele e poderiam votar nele. Depois vem o Tarcísio com 20%, o Ciro Garcia com 17%, o Ramagem com 16%, o Marcelo Queiroz com 8% e o Rodrigo Amorim com 7%. Avaliação do prefeito: 51% dos cariocas avaliam o governo do Eduardo Paes como positivo, 34% como regular e apenas 13% avaliam o governo do Eduardo Paes como um governo negativo. Então você observa que são números bem interessantes para quem está tentando a reeleição. E a avaliação do Cláudio Castro: 14% dos cariocas veem o Cláudio Castro com uma avaliação positiva, 34% regular e 42% negativa, né? E a avaliação do Lula também é semelhante à do Cláudio Castro na questão, não do número, mas na questão de que ele tem menos positiva e depois regular e mais negativa. Então, os números do Lula no Rio de Janeiro são 24% veem a gestão do Lula como positiva, 34% como regular e 39% como negativa. Gostou? Curte aqui. Gostou? Dá tua opinião, comenta, participa do debate. É ano de eleição, é ano da gente tomar as decisões importantes. Compartilha para os amigos, para os parentes, esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo, para o nosso trabalho crescer. Você faz parte desse trabalho aqui. E não se esquece, dá uma força, dá uma moral e se inscreve no canal. E lógico, não se esquece, Eduardo Coelho, 13133, no Rio, na luta com Lula.